Quer ser como Cristo? Exatamente como este hino acaba de nos ajudar a lembrar de 6 palavras, 6 verbos. São 6 caminhos que nos ajudam a lembrar como Cristo viveu. São estas palavras, são estes verbos. Obedeceu a Deus, padeceu numa cruz, carregou meus pecados, perdoou seus agressores, ofertou paz e descanso e viveu em santidade. Quero ser como Cristo. É assim que você deve fazer. Nós precisamos aprender sobre Cristo, mas nós precisamos viver como Cristo viveu. É assim que funciona a vida cristã. Bom dia, família PIB-RJ. Bom dia, seminaristas da PIB. Vocês que estudam numa casa de ensino teológico. Deus abençoe vocês, professores que lecionam em casas de ensino teológico e que são membros de nossa igreja. Bom dia para vocês. Viver como Cristo é muito mais que ler sobre Cristo, é mais que estudar sobre Cristo. Viver como Cristo é caminhar o caminho de Cristo. Esta é uma tarefa não só dos nossos seminaristas, dos professores dessas casas de ensino teológico. Esta é uma tarefa de todos nós. Um lindo dia para você, uma linda semana praticando os ensinos de Jesus na nossa vida. Ânimo renovado para o coração contrito, assim diz o Senhor através do profeta Isaías, capítulo 57, verso 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Diz o alto, o sublime, aquele que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. A grandeza, a majestade e a santidade de Deus aqui ressaltadas assinalam o contraste entre o Senhor santo e o ser humano pecador, avivando em nossa consciência o temor e a reverência que lhe são devidos. Não obstante, o Senhor contempla o interior humano e atenta com compaixão e misericórdia para o coração contrito. Corações entristecidos, abatidos, arrependidos por pecados e transgressões importam para Deus. Importam muito, o bastante para fazer com que aquele que é absolutamente santo em si mesmo e que habita no santo lugar venha a habitar também em corações contritos, trazendo consigo o propósito de conceder novo ânimo, novo alento ao espírito abatido e humilde. Para vivificar o coração dos contritos, afirma o texto bíblico. Quanta bênção à nossa disposição! Que haja em nós coração contrito. Que o Senhor encontre nesta hora corações propícios à sua habitação. É momento de confissão. Senhor Deus, com temor e reverência estamos em Tua presença santa nesta hora para fazer confissão dos nossos pecados. Estamos tristes e envergonhados porque, embora desejando acertar, há momentos em que falhamos. Arrependidos, pedimos perdão. Considera, Senhor, o nosso coração contrito e vem fazer em nós habitação, renovando-nos o ânimo, a alegria e a disposição para uma vida de obediência ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja. Meu nome é Ana Beatriz Valério e o versículo que mudou a minha vida é: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Isaías 61a. Esse versículo mudou a minha vida porque ele é a divisa das mensageiras do rei.
E as Mensageiras do Rei é uma organização missionária na qual eu participo. E esse versículo é a divisa delas. E a maior parte do que eu aprendi, do meu aprendizado sobre a Bíblia, veio das Mensageiras do Rei. E esse versículo está sempre na minha mente. Eu sempre fico com ele em mente porque ele é muito importante para mim. Olá, amada igreja. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para falar do Dia da Educação Teológica. Como batistas, nós comemoramos no dia 17 de novembro ou no terceiro domingo de novembro o Dia da Educação Teológica. E como falei antes, batistas, nós valorizamos isso, o ensino do ensino religioso, o ensino da palavra. Nós vamos desde lá do Velho Testamento, quando Deus deu as tábuas da lei a Moisés, o estudo da palavra, a necessidade de estudar a palavra, de conhecer a palavra de Deus. No Novo Testamento nós temos a figura dos fariseus, que eram os doutores da lei, os sabedores da lei, sabedores da palavra. Depois nós vemos em Atos, quando nós temos a questão dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos, e aí a gente tem a ascensão do Império Romano, o catolicismo, e nós vemos então a patrística, nomes como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, são alguns teólogos muito conhecidos, mas vamos chegar aqui no nosso Brasil, chegar aqui na nossa igreja. Qual a importância? Como é que a gente chega nessa educação teológica aqui? Bom, os missionários batistas que vieram dos Estados Unidos para cá, como Salomão Ginsburg, criou lá criou o seminário do norte do Brasil, na cidade do Recife, em Pernambuco, no ano de 1901, porque ele entendeu que era importante preparar os habitantes da terra, os próprios brasileiros, para serem pregadores da palavra em sua própria terra. Seriam os missionários autóctones. Nós temos aqui no Rio de Janeiro o nosso pastor Francisco Fulgêncio Sorém, que se converteu em 1891 e logo sentiu o chamado de Deus, foi aos Estados Unidos para se preparar mais. Primeiro os missionários que trabalhavam isso, mas depois ele vai aos Estados Unidos, estuda e volta, e em 1901 assume a nossa igreja então como pastor. E aí novamente continua aquela ideia, precisamos treinar, precisamos capacitar as pessoas daqui. E aí em 1908 foi criado o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que nós temos até hoje. Anos depois foi criado o Seminário Equatorial. Por que eu falei desses três seminários? Porque esses três seminários estão vinculados à nossa Convenção Batista Brasileira. Mas não é só isso. Nós batistas valorizamos também o estudo da palavra porque nós entendemos a Bíblia, como lemos no nosso pacto, como a nossa regra de fé e de prática. E temos por motivação o cumprimento da grande comissão que nós lemos lá em Mateus, capítulo 28, nos versículos 18 e 19, que diz: Ide, pregai a palavra, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E em 1 Pedro 3,15 nós lemos: Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre bem preparados para responder com mansidão e temor à razão da esperança que há em vós. Então, o estudo da Bíblia, o ensino teológico é importantíssimo e nós valorizamos isso. Feliz Dia da Educação Teológica. Forte abraço.
Perante Pilatos, o Senhor Jesus foi julgado. E Pilatos ficou confuso diante de informações que não batiam. E a certa altura Pilatos perguntou: que farei de Jesus chamado Cristo? E então o crente toma a si esta pergunta e começa a tentar respondê-la, e pode responder da seguinte maneira: eu crerei nele. Melhor atitude nossa em relação a Jesus é crer nele. Segunda atitude é eu o adorarei. A terceira é eu o amarei. Domingo passado vimos eu o servirei. E hoje nós veremos outra resposta possível que o crente dá a esta pergunta de Pilatos. A resposta é eu o imitarei. E o nosso texto está em João capítulo 13, versículo 15, que diz assim: pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Eu, disse Jesus, vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Que farei de Jesus? Eu o imitarei. Vamos orar. Deus e Pai, nós queremos te louvar por mais uma semana que nos concedeste. Obrigado pelas vitórias alcançadas, pelas bênçãos recebidas, pela providência da tua mão sempre se manifestando junto a nós. E agora pedimos que ela se manifeste, trazendo-nos uma porção dos teus pensamentos, que nesta manhã nós nos fixemos nesses teus pensamentos e possamos, da tua palavra, absorver aquilo que precisamos absorver. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se você soube que nos Estados Unidos houve algum tempo atrás um concurso, quando o grande ator britânico Charlie Chaplin, aquele que andava depressa todo maluquinho, houve um concurso para saber quem imitava melhor o Charlie Chaplin. E conta a história que o próprio Charlie Chaplin se fantasiou do personagem que se chamava em português Carlitos, em inglês era Charlie. Então ele se vestiu de Carlitos, pegou a bengala e foi lá participar do concurso para ver quem ganhava a melhor imitação de Charlie Chaplin. E sabe o que aconteceu? O incrível aconteceu. Ele foi derrotado. Isso mesmo que você ouviu. Ele foi se imitar e outras pessoas o imitaram melhor do que ele mesmo. Na verdade, ele tirou o 3º lugar, segundo algumas fontes. Segundo outras fontes, ele teria ficado em 14º lugar. Agora que nós temos a internet e o Google, eu fui pesquisar, eu tenho essa informação há muitos anos, e eu fui pesquisar e descobri lá que dizem lá que isso é fake news, que isso não teria acontecido. Mas a razão por que alguém diz que é fake news lá é muito fraca. A razão é fraca. Diz que não é verdade porque ele escreveu a sua biografia e não aparece isso na biografia. Ora, isso não é argumento, não é? Porque você, quando escreve a biografia de alguém, você não vai colocar tudo aquilo que a pessoa fez na vida. Você tem tem que fazer uma seleção. Você não pode colocar tudo o que aconteceu. Algumas coisas que você não considera importantes, você deixa de fora. Pois bem, a verdade é que todos nós, em algum momento ou outro, nós temos a tendência de imitar alguém, mas a imitação nunca é 100% igual, nunca é a mesma coisa, não é? Da admiração, nós admiramos alguém, então nós partimos da admiração para a imitação. É por isso que você vê alguns artistas, cantores especialmente, logo no início, assim, quando estão começando o contato com o microfone, eles começam e eles imitam alguém, depois seguem o próprio caminho. Acontece a mesma coisa no universo da pregação, né? Muitos pregadores, quando começam a pregar,
você percebe que eles estão imitando alguém. Eu fico vendo na televisão, às vezes, os auxiliares dos grandes evangelistas da televisão, chamados teleevangelistas, e eu fico vendo como eles têm até a dicção parecida. Tem até a dicção parecida. Aquela coisa, imitando, copiando, tudo igual. Quer dizer, não é por aí, né? Mas é uma tendência do ser humano, uma tendência tão grande que eu li que em Minas Gerais, no sul de Minas, há alguns anos, um prefeito gostava tanto, admirava tanto o guerrilheiro Che Guevara, que ele chegava a usar um boné parecido, usava também boné, a roupa, enfim, o bigode, a barba, o corte de cabelo, tudo muito parecido com o seu herói Che Guevara. A pergunta de Pilatos, que farei de Jesus, né? A essa pergunta o crente pode responder com esta resposta aqui, que é: eu o imitarei. Crerei nele, eu o adorarei, eu o amarei, eu o servirei e eu o imitarei. E hoje então vamos ver essa imitação. Imitar Jesus, a gente precisa lembrar que é composta de 3 coisas: é um desafio, é um desejo e é também uma determinação. Então vejamos em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós temos o desafio de imitar Jesus. Nós temos o desafio de imitar Jesus. Na palavra de Deus, esse desafio é frequente. E não foi nenhum apóstolo quem inventou essa ideia. Não foi da cabeça de Pedro, ou de Tiago, ou de João. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse aqui em nosso texto, João 13,15: pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Ele está falando isso para os seus discípulos. E você sabe que discípulo é uma palavra que significa aquele que aprende. Discípulo é aquele que aprende. É diferente de apóstolo. Apóstolo é aquele que é enviado. Vem do verbo apostelo, é outro verbo. O discípulo é aquele que, através das disciplinas, aprende a se comportar como seu mestre. Mas aprender para quê? Aprender só pelo prazer de saber, ou pelo prazer de humilhar as pessoas que não sabem como a gente sabe? Não é para isso. O discípulo de Jesus deve aprender. Jesus conclui o Sermão da Montanha dizendo isso. Ele deve aprender para praticar. Para praticar. Essa é a razão por que nós devemos aprender ou ser discípulos do Senhor Jesus. Ser cristão é viver de tal maneira que as pessoas podem até nos confundir com o nosso modelo. Nosso modelo é Jesus. Por isso, 1 João 2,6 diz assim: quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Deve andar, deve se comportar, deve se conduzir como ele andou. O apóstolo Pedro tem palavras parecidas. Em 1 Pedro 2,21 ele diz: para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Então quem nos faz o desafio é Deus mesmo. E a Bíblia diz, Paulo escreveu em Romanos 8:29, estas palavras: pois os que conheceu, aqueles que Deus conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes, para quê? Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, para serem conformes, para serem parecidos com a imagem do seu Filho, para serem uma reprodução da imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A frase os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho
indica o plano de Deus para aqueles que o seguem. Ou seja, Ele nos criou e para que nós reproduzamos Jesus em nosso cotidiano. Ele nos criou para que sejamos como Jesus, para que sejamos cópias do Senhor Jesus. Então esse é o desafio da palavra de Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós devemos alimentar o desejo de imitar Jesus. Além de ser um desafio de Deus para nós, ser igual a Jesus deve ser também o desejo dos nossos corações. O apóstolo Pedro também disse, 1 Pedro 1,14, como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância. Não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância. Então, a esses desejos que tínhamos em tempos passados, Paulo vai chamar de desejos da carne. Isso está em Romanos 13,14, Gálatas 5,16 e Colossenses 2,23. Paulo chama de desejos da carne. Então Pedro diz que eram desejos que tínhamos em tempos passados. Antes de Jesus passar pela nossa vida, era assim que a gente vivia, desejando todo tipo de coisa errada. Mas agora, esses desejos da carne, que Jesus identifica em João 8,44 como os desejos do diabo, são substituídos por desejos santos, por desejos nobres, por desejos puros, recomendáveis. E entre esses desejos, puros, santos, nobres, recomendáveis, elogiáveis, desejáveis, está o desejo de ser igual a Cristo. O desejo de ser igual a Cristo. Houve na Birmânia, o primeiro missionário que os norte-americanos mandaram para o mundo era um homem chamado Adoniram Judson. E ele foi para a Birmânia, país que hoje se chama Mianmar. E então contam que certo dia a sua esposa entrou na sala onde ele estava, e aliás chegou em casa, chegando da rua, e ela trouxe uma notícia da rua para o seu marido Judson. Ela foi dizendo a ele que os jornais da cidade estavam comparando-o a um dos apóstolos de Jesus. Eu acho que isso já seria um grande elogio. Mas Judson não se conteve com isso. Ele disse para ela: não desejo ser comparado a Pedro, a Tiago, a Paulo ou a qualquer outro homem. Quero ser como Cristo. Quero ser como Cristo. Quero seguir somente a Ele. Quero ser cópia dos seus ensinos, beber do seu espírito e pôr os meus pés em seus rastros. Quero ser mais parecido com Cristo. Meus queridos irmãos, e eu pergunto, e você, querido amigo, qual é o seu maior desejo nesta vida? Eu oro para que você também possa querer ser parecido com Cristo. Além do desafio da palavra de Deus de sermos imitadores de Cristo, além de ser um desejo que o crente deva nutrir em seu coração, por fim, nós devemos perseguir a determinação de imitar Jesus. Nós devemos perseguir a determinação. Então é um desafio, é um desejo e deve haver também uma determinação. Paulo também falou sobre isso em 1 Coríntios 11:1. Ele disse: sede meus imitadores. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. Paulo, você sabe, escreveu isso em grego. E lá no original grego, a palavra imitadores é a palavra mimetai,
e eu estou citando essa palavra porque dela nos vêm palavras em português muito conhecidas, como a palavra mímica, que é ficar imitando alguém, né? Copiar alguém, os gestos que alguém faz. Então, mimetai dá origem à mímica, a mimético, que por sua vez vem de mimetismo. E mimetismo é uma palavra que nessa hora me interessa um pouquinho mais. Por quê? Porque o que é mimetismo? Não sei se você sabe que em ciências, mimetismo é a capacidade de adaptação de certos animais e de certas plantas, imitando características de espécies parecidas. O animal que imita as características é chamado de imitador, ou animal mimético. E o animal imitado é o modelo. Então nós temos o mimético e o modelo. O mimético imitando o modelo. No mimetismo, diz ainda a ciência, os animais que não são venenosos e não representam menos perigo aos seus predadores, eles imitam as características de animais venenosos. Para quê? Para se protegerem dos ataques. É um recurso da natureza para que os animais menos protegidos tentem se proteger. Então, fazendo isso, eles seguem um padrão que é entendido pelos predadores como um alerta de perigo, e isso pode poupar as suas vidas. Diz ainda, o mimetismo pode acontecer de várias maneiras. Os imitadores podem copiar características físicas, podem copiar características comportamentais de outros animais ou de outras plantas. As plantas também, isso acontece também no universo vegetal. A imitação de cores, de padrões, de texturas e cheiros são exemplos de mimetismo. Borboletas, corujas, insetos, polvos, cobras, aranhas, moscas, mariposas e gafanhotos são algumas espécies miméticas. Então, no próximo vestibular, no Enem, se cair, já sabe o que é mimetismo, né? São animais com pouco poder de defesa que copiam animais mais poderosos para poder se defender, né? Então, é uma imitação de cores, de padrões, de texturas, cheiros e etc. No caso do crente, imitar Jesus é uma questão de sobrevivência também. Assim como esses animais de pouca proteção apelam para o mimetismo para se protegerem, o crente também apela para a sua semelhança com Cristo. Aí, o que acontece? O predador passa perto de nós, mas vendo-nos parecidos com Jesus, ele pensa que é Jesus que está ali, e é mesmo, e ele então segue em frente. Então essa imitação aqui é coisa boa, por isso Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Propriamente falando, é imitação positiva. Essa imitação não é coisa ruim, é coisa boa, é positiva, e ela surge admirando-se o padrão estabelecido por alguém digno de ser imitado, ou seja, um mentor, dando um exemplo adequado. No Novo Testamento, essa palavra, mimetai, é utilizada pelo menos 7 vezes, e sempre falando de seguidores de Cristo reproduzindo um exemplo aprovado por Deus. São seguidores de Cristo reproduzindo um exemplo aprovado por Deus, ou seja, o modelo supremo que nós todos precisamos copiar, que nós todos precisamos imitar, é o modelo perfeito de Deus. Por isso é que Paulo recomenda também aos Efésios, de novo a palavra, Efésios 5:1, portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Rick Warren,
um grande pastor norte-americano, disse: Jesus não morreu na cruz apenas para que pudéssemos viver uma vida confortável e bem ajustada. Seu propósito é muito mais profundo. Ele quer nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. Então, ainda aqui na terra, nós copiamos Jesus, nós adotamos o comportamento de Jesus, nós nos tornamos parecidos com Ele, porque quando Ele se manifestar, diz João, nós seremos semelhantes a Ele. Então já é uma espécie de treinamento para sermos parecidos com Jesus. Há uma história de alguém não identificado que disse o seguinte: perguntei a um estudante quais as coisas que ele mais desejava nesta vida. Estudante respondeu: livros. Perguntei depois a mesma coisa a um homem muito pobre. Quais as coisas que ele mais desejava nesta vida? E a resposta desse homem pobre foi: dinheiro. Perguntei a um mendigo qual a coisa mais importante que ele queria ter na vida, e ele respondeu: pão. Perguntei a um alcoólatra, sua resposta foi: bebida. Perguntei à multidão que me rodeava, e da confusão de sons pude distinguir estas palavras: riqueza, fama, prazer. Finalmente encontrei um crente, experiente na palavra, e eu lhe fiz a mesma pergunta: quais as coisas que você mais deseja nesta vida? E o crente me respondeu: que eu seja semelhante a Cristo. Em 2007, o grande pregador inglês John Stott, pregador e escritor, mais escritor do que pregador propriamente, ele no último sermão dele, foi em 2007, o último sermão dele tratava justamente desse tema, dessa temática, de se reproduzir a vida de Jesus enquanto estamos aqui na Terra. E ele disse: havia um professor hindu na Índia. Você pensa que é pleonasmo, mas não é. Hindu é a religião, Índia é o país, né? Então poderia dizer assim: havia um professor hindu indiano, né? Que pode ser alguém que seja hindu e seja chinês. Hindu é a religião. Havia um professor hindu na Índia que certa vez identificou um de seus alunos como cristão e disse para esse aluno o seguinte: se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo viveu, a Índia estaria aos seus pés amanhã. Acho que a Índia estaria a seus pés hoje, se nós cristãos vivêssemos como Cristo. Do mundo islâmico, o reverendo Iskandar Jadid, um ex-árabe muçulmano, disse, isso é John Stott falando no sermão, o reverendo Iskandar Jadid, ex-árabe muçulmano, disse: se todos os cristãos fossem cristãos, isto é, semelhantes a Cristo, não existiria mais o islamismo no mundo. E nesse mesmo sermão, Stott diz que nós devemos imitar a Cristo na sua humilhação, ao deixar o céu e vir viver entre nós, ao vir viver neste mundo imundo, humilhação, na sua humildade, no seu espírito de serviço, como Jesus servia as pessoas. Em terceiro lugar, devemos ser como Cristo em seu amor, na sua compaixão, na sua misericórdia, na sua demonstração de graça para com os pecadores. E em quarto lugar, devemos ser como Cristo em sua perseverança paciente. Ó, meus amigos, que você e eu possamos imitar a Cristo Jesus durante todos os dias da nossa vida. Amém. Vamos orar. Deus e Senhor, nós queremos te louvar, porque nós temos em Jesus o exemplo perfeito para alguém, o exemplo perfeito para ser imitado. Ajuda-nos, Senhor, a copiar
o seu comportamento. Ajuda-nos a reproduzir a vida dele em nossas vidas. Faze-nos, portanto, limpos e puros e santos, e amorosos e pacientes e humildes como Jesus Cristo foi. Em nome dele nós oramos. Amém. Olá, queridos irmãos da PIB do Rio de Janeiro. Que bom estar com vocês aqui hoje. É uma alegria muito grande. Eu me chamo Judite Rocha, eu sou coordenadora do Lar Batista FF Sorém, aqui no Luzimangues, distrito de Porto Nacional, mas aqui pertinho de Palmas. E todos os anos a gente recebe aqui a equipe do Projeto Itabar. São momentos assim maravilhosos que a gente vive, que as nossas crianças vivem também, experimentam das atividades bíblicas recebidas, das verdades da palavra do Senhor, nosso Deus, das variadas brincadeiras que são realizadas com eles, do amigo oculto que a gente faz, noite da pizza, e também da entrega dos presentes que são enviados pelos padrinhos aí da igreja, né? São momentos inesquecíveis, e realmente são inesquecíveis, porque hoje quando a gente encontra com algum menino ou menina que já saiu aqui do abrigo, do acolhimento, e a gente pergunta assim, quais são os momentos assim que você mais gostou, que você viveu lá no Lar Batista? Eles falam variados motivos, mas dentre esses motivos está a tia, a vinda do pessoal do Rio de Janeiro. Como é bom, tia, como marcou a minha vida. E esse ano nós não vamos poder receber o Projeto Itabar aqui.
Isso trouxe, assim, de uma certa forma, um pouco de tristeza no nosso coração, ao coração das crianças e adolescentes que conhecem também a equipe. Mas Deus é tão lindo, né? Deus é tão bom. Ele age em todo tempo, que a gente recebeu a notícia de que a igreja está fazendo uma campanha e de que o nosso Natal aqui será cercado com o amor de vocês. Que ótimo, que lindo ver essa ação da igreja, né? Estamos vencendo as barreiras que são impostas hoje devido a toda a situação, e os irmãos continuam fazendo esse trabalho lindo aqui no nosso lar. E eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Estou feliz demais de saber que nós vamos poder fazer a ceia aqui no lar, entregar os presentes também às crianças, fazer um momento bem gostoso relacionado ao Natal, principalmente falando a eles, né, o verdadeiro sentido do Natal, e complementando com a ceia e com os presentes. Então, a minha gratidão à igreja, e eu tenho certeza que a igreja estará cada vez mais unida, e nós teremos um Natal neste ano de 2020 maravilhoso. Então eu conto com vocês e estou esperando chegar esse momento tão importante que é o Natal e a gente fazer a alegria das nossas crianças. Talvez algumas pessoas pensem, né? Mas é uma coisa tão simples, uma ceia, um presente no Natal. Mas eu quero dizer para você que há crianças hoje aqui, que estão aqui novas, né, novatas, que nunca receberam um presente no dia de Natal, que nunca participaram de uma ceia. Então será um momento inesquecível para eles. E nós estaremos vendo através do olhinho e do sorriso de cada criança e adolescente a alegria neste Natal de 2020, porque você está participando dessa campanha, porque você abraçou mais uma vez o Lar Batista FF Sorém. Então, o meu grande abraço a todos, externo aqui a minha alegria de me sentir mais uma vez, a mim e a todo o Lar Batista, abraçado pelos irmãos. Então, até a próxima, um grande abraço a todos. Nós queremos agradecer a você que está cultuando conosco nesta manhã. Nossa oração é que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu trabalho, enfim, toda a sua existência possa ser vivida na presença do Senhor. Queremos convidá-lo para estar conosco logo mais às 19 horas, neste mesmo canal. Aqui estaremos louvando a Deus e cultuando o seu santo nome. Quero convidar você também para quarta-feira. Quarta-feira nós temos o culto ao vivo, transmitido desde a nossa residência. Este culto é gravado previamente, né? Mas lá de quarta-feira é ao vivo, com todos os defeitos que ao vivo possa ter. Então você está convidado e convidado a convidar alguém para estar conosco acompanhando o culto da próxima quarta-feira. No domingo passado, nós celebramos o Dia do Diácono Batista. E eu queria registrar ainda hoje, mesmo uma semana depois, eu queria registrar o fato de que a nossa igreja elegeu, semana passada, a nova liderança dos diáconos. Aqui nós chamamos aqui de Ministério Diaconal. Então, o Ministério Diaconal tem nova liderança e essa diretoria deles é para 2 anos, para 2021 e 2022. E o coordenador eleito é agora o diácono Marcelo de Jesus Cordeiro. Então, parabéns, irmão Marcelo, eleito o líder do Ministério Diaconal. A vice-coordenadora é a diaconisa Rosana Camerino Pires e a secretária é a diaconisa Fausita Ramos Alencar. E os diáconos trabalham com 12 grupos, 12 GTs, grupos de trabalho, né?
e são 62 diáconos. 62 diáconos, e quando eu digo diáconos, estou incluindo as diaconisas, então 62 diáconos e diaconisas. São 9 auxiliares, aqueles que ajudam o ministério diaconal, especialmente na distribuição dos elementos da ceia. No total, são 71 pessoas servindo a Deus através do ministério diaconal. O nosso novo líder, Marcelo, diácono Marcelo, diz: temos 16 inativos por motivo de doença ou idade um pouco mais avançada. Assim, a equipe ativa totaliza 46 diáconos. Neste período de isolamento, faleceram 2 diáconos, Paulo Roberto dos Santos e Nilda Ataliba de Souza. Não sei se você sabe que hoje também os batistas brasileiros celebram, domingo passado foi o dia do diácono, hoje é o dia de educação teológica, que concretamente é, vamos chamar assim, dia do seminarista, dia dos seminários, né? E nós temos em nossa igreja alguns seminaristas que nos abençoam com a sua presença, com o seu trabalho, com o seu labor, com a sua dedicação. São eles: seminarista Álvaro Ramon Ramos Oliveira, Eduardo Augusto dos Santos Almeida, Marcelo Ferreira Teixeira, Maria Luísa Pinheiro da Conceição, Mateus Marcelino e Natan de Carvalho Rosa. A nossa igreja tem uma prática muito boa que é deixar uma comissão da igreja indicada anualmente para acompanhar estes seminaristas. E essa comissão, este ano, está composta dos seguintes irmãos. O relator é o pastor Rafael dos Santos Longo, e os demais membros são Eneida Pimentel Mendes, Ilazi Ildefonso de Oliveira, Peg Smith Fonseca e Teógenes Eugênio Figueiredo. Então, parabéns aos nossos seminaristas. Nossa oração é que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles, a formação. Esse tempo de formação é muito importante, são os anos, né, em que o seminarista está recebendo e se apropriando das ferramentas com as quais servirá ao Senhor ao longo da sua vida. Ao longo da sua vida. E não só para esta igreja local. É muito bom, sempre gosto de lembrar isso, especialmente na diretoria. Nós ajudamos os seminaristas e depois eles ou ficam conosco ou vão trabalhar em alguma outra igreja. É assim que funciona, sempre foi assim que funcionou no reino de Deus. Uma igreja ajuda um jovem na sua formação e esse jovem pode ser uma bênção na própria igreja local ou numa outra igreja. Eu estava lendo um pouco da biografia de John Stott, que eu mencionei no final do sermão agora há pouco, e o Stott diz, a biografia diz que ele cresceu numa igreja, né, numa igreja em Londres, igreja anglicana, mas uma igreja bem evangélica, que pregava o evangelho, não tinha muitas daquelas coisas de uma igreja de elite, não, era uma igreja mais popular. E ele depois foi para o seminário, aquela igreja ajudou na sua formação, e depois ele foi convidado pela igreja para ser o pastor da igreja, e ele foi o pastor daquela igreja até o final. A mesma coisa aconteceu aqui com o pastor João Filson Sorém, que estudou, né, no seminário, e a igreja ajudando, evidentemente, e depois ele voltou em 1935, né, ele começou a ser pastor aqui, e foi pastor até 1985. Por 50 anos e mais alguns meses, ele foi o pastor. O único pastorado dele foi esta igreja. Então é assim que Deus trabalha. A gente investe na formação de um jovem e ele vai ser uma bênção aqui ou vai ser uma bênção em outro lugar. Eu, por exemplo, já não sou da mesma igreja que me enviou para o seminário. Vim para o seminário do Espírito Santo para cá, uma igreja aqui no Rio, Igreja Batista de Rocha Miranda, me ajudou nos 2 primeiros anos, 2 anos e meio, e depois no último período de 1 ano e meio, que faltava para os 4 anos do seminário, eu fui da Igreja Batista Central de Cachoeiras de Macacu. Então essas igrejas ajudaram na minha formação e eu louvo a Deus por ter passado por elas
cada uma delas teve um acréscimo muito importante na minha existência e na minha fé. Vamos encerrar este culto. Mais uma vez, muito obrigado a você que está conosco. E eu desejo deixar com você a bênção de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.